Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba. Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga Caixa d'Água, apresenta o programa Pedra Angular. Shalom, paz, prosperidade, saúde, segurança e ser completo. É isso que eu estou desejando para você esta manhã. Programa Pedra Angular de volta com vocês. Satisfação imensa e maravilhosa poder estar de volta na apresentação deste programa. O Tabernáculo em Pedra Branca tem a honra de adentrar agora na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, onde você estiver, para transmitir as verdades de Deus reveladas para esta última geração. Não estamos aqui para fazer facções, nem para dividir ninguém, nem para ser melhor do que ninguém, invadir campo dos outros, não. Queremos, através desta programação, com o objetivo e a finalidade é levar até você a palavra na sua íntegra, na sua totalidade. Este é o nosso intuito e propósito com esta programação de fé. Eu espero que você não se ofenda com a palavra que é pregada através desta programação. Queremos transmitir a verdade. E quando a verdade é transmitida, ela vai ferir os sistemas organizados que estão com o seu compêndio doutrinário, os seus dogmas, credos e doutrinas falsas. Eu quero que você me entenda, nós não estamos contra as pessoas, nós somos contra o sistema, porque o sistema é contrário à palavra. Nós amamos você e queremos ver você resgatado, tirado desta gaiola denominacional. Se você é uma águia, você vai saber que você nasceu para estar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, nas alturas. Você não nasceu para estar embaixo em um galinheiro, mas você nasceu com uma constituição e uma natureza para estar com Cristo nos lugares celestiais. E isto a Bíblia diz lá em Efésios: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que diz lá em Efésios que Ele nos predestinou para adoção, segundo o beneplácito da sua vontade, e nos fez sentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então veja só, eu quero trazer mais uma porção maravilhosa, e você que é uma águia, você vai ver que esta porção vai te ajudar grandemente e que isto vai te tornar mais forte, porque é alimento de águia. Águia mata a sua caça e come carne fresca. Ela só come carne fresca, carne da hora. Então as águias de Deus, elas gostam da mensagem da hora. A mensagem que está sendo pregada aqui é a mensagem da hora. A mensagem revelada através de um profeta. Observe, abutre come carne podre, come carne em corrupção. Então aí você tem doutrina da Trindade, que é uma corrupção. Um engano foi oficializada no Concílio de Nicéia no ano 325. Então isso já está podre. Então um verdadeiro filho de Deus não se alimenta de doutrinas falsas, doutrinas podres, mas se alimenta da carne do corpo de Cristo, que é a palavra. É isto que os filhos de Deus gostam deste alimento. Muito bem, vamos lá.
mais uma porção para o momento, e nós estamos falando sobre demonologia, expulsando demônios. Na parte de expulsando demônios. E Jesus, quando expelia os demônios das pessoas, elas eram curadas. Ele expulsava de modo que as pessoas eram curadas de suas enfermidades. Então, o profeta William Marion Branham nos ensinou que quem traz doenças e aflições é o diabo. Ele é o autor das doenças e aflições. O diabo vem somente para matar, roubar e destruir. Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele quer que tenhamos vida em abundância, uma alma resgatada para a eternidade, e também Ele te dá saúde no corpo, exceto para propósito e para Ele extrair de ti o melhor. Ele pode fazer você cair em uma doença, liberar Satanás para te chicotear, para te trazer para mais perto dele, como ele fez com Jó. Devemos ter discernimento para saber o que está acontecendo em nossas vidas é propósito de Deus. Muito bem, a porção da leitura nós vamos falar hoje sobre personificação. Nós estamos vivendo uma era da personificação. As pessoas tentam personalizar outro. Elas tentam se representar como outra pessoa. Isto é o que quer dizer a palavra personificar. Tenta se representar como aquela pessoa. De uma forma mais clara tenta imitar o que aquela pessoa está fazendo, quando na verdade ela não tem uma natureza igual àquela pessoa. O que vale é a natureza das coisas. Se você pegar um porco e você der um banho nele, colocar perfume naquele porco, deixar ele bem cheirosinho e soltá-lo, quando ele ver um barreiro de lama, ele vai se lamear ali. Porque ele tem a natureza de porco. E a natureza de porco é chafurdar na lama. Agora pegue uma ovelha, ovelhas não chafurdam. Ovelhas não vão se lamear. Não entra na lama porque a natureza dela não permite aquilo. Então são a natureza das coisas que diz o que você é. Por isso Jesus disse: necessário vos é nascer de novo, ter uma nova natureza, ter a natureza do Cordeiro. Caso contrário, você vai ter uma natureza demoníaca, porque demônios são espíritos que entram nos corpos das pessoas para dar-lhe àquelas pessoas uma natureza. E aí nós temos o mundo como estás, o mundo jaz no maligno, e as pessoas estão tendo naturezas malignas. Mas precisamos ter a natureza do Cordeiro, Cristo. Muito bem. Vamos aqui. Atos capítulo 19, a partir do versículo 11. Nós vamos falar sobre personificação. Atos 19, 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levaram do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Observe, enfermidade está ligada aos espíritos malignos. As enfermidades saíam das pessoas porque os espíritos malignos saíam, então a enfermidade o deixava. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Olha a imitação, olha a personificação. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Filhos de sacerdotes tentando personificar Paulo.
Respondeu, porém, o espírito maligno e disse: Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se deles, pôde mais que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isto notório a todos os que haviam em Éfeso, tanto judeus como gregos. E caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Tudo tem que ser em razão e em função deste nome e para engrandecer este nome. E muitos dos que tinham crido vinham confessando-os publicamente os seus feitos. Também muitos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Pai, tua palavra é a verdade que liberta. Unge os ouvidos e os corações daqueles que estão do outro lado. Unge os meus lábios e o meu coração para pregar a tua palavra. Fala com o povo, Senhor. Que esta palavra chegue aos corações, cheia de unção para quebrantar esses corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, meus amados que estão conosco pela Pedra Branca FM, pela Gravatar FM, pelo Facebook, pelo nosso canal no YouTube, Deus vos abençoe. Veja, nós estamos vivendo a época da personificação do cristianismo. Até o profeta William Marion Branham pregou uma mensagem chamada personificação do cristianismo. E ele vai nos dizer assim, na mensagem, ouvindo, reconhecendo e agindo sobre a palavra de Deus, ele diz: você não se lembra dos filhos de Seva? Saíram e disseram: esconjuro-vos no nome de Jesus a quem Paulo prega. E diz: Paulo eu conheço e Jesus eu conheço, mas vós quem sois? A hora está chegando quando o certo e o errado será manifestado. Isto se mostra no cristão hoje, mostra-se nas igrejas hoje, mostra-se nas pessoas hoje. Parágrafo 192. Observe. A hora está chegando em que o certo e o errado será manifestado. Tanto no cristão, quanto nas pessoas, quanto também nas igrejas. E hoje nós estamos vivendo essa época de personificadores. A pessoa está ali, é um imundo, sujo. Mas quando ele chega perto de você, ele começa a falar de Jesus, ele começa a cantar sobre Jesus, ele começa a demonstrar uma coisa e querer demonstrar uma coisa que ele não é. Ele tenta se representar naquilo que ele não é. A palavra personificação é isso, é tentar se representar naquilo que ele não é. Ele personifica, ele tenta imitar aquilo que ele não é, que a natureza dele não é daquela forma, mas ele tenta personificar. Nós estamos vivendo isto hoje. Deus fazia grandes maravilhas por meio de Paulo, de maneira que coisas maravilhosas e extraordinárias Deus estava realizando através daquele profeta, daquele homem de Deus, daquele apóstolo, mestre, pregador. De sorte que os lenços e aventais que saía do seu corpo, que o levaram do seu corpo, era colocado sobre os enfermos e os espíritos malignos saía. Olha só, expulsava. Aquilo ia com a unção. O corpo daquele homem tinha o Espírito Santo, tinha a unção de Deus. De forma que um homem ungido, é Deus nele,
E quando se toca naquele homem ungido, então você dali se arrancará poder. Quando aquela mulher do fluxo do sangue tocou em Jesus nas suas vestes, ela arrancou dele poder. Poder que curou aquela mulher, que libertou aquela mulher. De sorte que um homem de Deus ungido, é Deus que está naquele homem. E dali sai poder para curar os enfermos. Então os lenços que saíam do corpo de Paulo, diz aqui, levaram os... De sorte que até os lenços e aventais que se levaram do seu corpo aos enfermos e as enfermidades fugiam deles. Os espíritos malignos saíam. Não suportava a unção que estava ali. Agora, hoje existem muitos personificadores tentando fazer isto, que não são homens de Deus, tentando fazer estas coisas. Mas o certo e o errado será manifestado. Pode ter certeza disto. Deus vai mostrar quem é o verdadeiro cristão e o falso, a verdadeira pessoa e a falsa, a verdadeira igreja e a falsa igreja. Só existem duas igrejas no mundo, a verdadeira e a falsa. Então veja, então os espíritos malignos saíam, fugia do corpo das pessoas e as pessoas eram curadas. De sorte que tinha uns filhos de uns sacerdotes, de um judeu importante, um dos principais dos sacerdotes, chamado Seva. Era 7 filhos que ele tinha, que queria fazer a mesma coisa usando o nome de Jesus, personificar o que Paulo fazia. Isso é a maior loucura. Tem um bando de louco aí querendo personificar o que William Branham fez, o que o profeta fez. Tem uns loucos aí querendo personificar e tem uns querendo sentar na cadeira dele. Isso é bíblico. Observe. Os escribas e os fariseus querem sentar na cadeira de Moisés. Na cadeira de Moisés se assenta os escribas e fariseus. Eles querem tomar o lugar. Eles querem fazer o que ele fez. Ora, o profeta William Branham disse: se alguém tentasse personificar e fazer o que Moisés fez, era loucura. Nunca conseguiria fazer, porque Moisés foi feito com a constituição para ver o sobrenatural, para conversar boca a boca com Deus. Um profeta é aquele que tem o consciente ligado ao subconsciente, que faz ele ter visões de olhos abertos. Ora, agora eu vou querer ser igual a William Branham? Por favor. Aí surgiu o Cacô Felipe, surgiu o Osmar Rodrigues Costa, surgiu o William Souto Santiago e vai surgir muitos mais querendo ser o sucessor dele. Se sentar na cadeira que ele se sentou, quando Deus deu constituição a ele para ele ser daquela maneira. O profeta William Branham diz: nós somos seres únicos, nascemos para um propósito, então eu não posso imitar ninguém, nem tentar tomar o lugar de ninguém. Isto não vai dar em nada. Então veja só. Aqueles homens tentaram imitar Paulo como Simão Mágico tentou imitar Pedro. Nós vamos falar de Simão Mágico na próxima lição. Outro personificador também. O Simão Mágico queria conseguir o dom por dinheiro. Nós vamos falar sobre isto, que tem muitos charlatões que estão aí usando o dom para ganhar dinheiro. Então, aqueles homens queriam imitar, personificar, representar-se como Paulo. É loucura, gente. Esse conjuro queria tirar os espíritos malignos das pessoas, exorcizando aquilo eram judeus ambulantes, exorcistas, que queria fazer aquilo usando o nome de Jesus a quem Paulo prega. O espírito maligno envergonhou eles. Olha, eu conheço Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Observe.
Os espíritos malignos conhecem Jesus, sabem o poder que ele tem e o quanto é poderoso este nome. Tem muitos charlatões usando o nome de Cristo para se beneficiar, para se projetar. Observe. Conheço Jesus e sei quem é Paulo. E vós, quem sois? Quem sois esses aí que estão aí, usando o nome de Cristo para ganhar dinheiro, para se banquetear, para se beneficiar? Vai ser manifesto o que eles estão fazendo. Então veja só. As pessoas têm feito uma confusão. William Branham disse, o que Deus fez no meu ministério não é nem a metade do que ele vai fazer na noiva. Correto, corretíssimo. Aí tem loucos aí querendo imitar o William Branham e fazer a mesma coisa, porque ele disse isso. Ora, não confunda Deus usando um homem só com usar várias pessoas, usar os membros da noiva. É claro, Jesus disse, fará as obras que eu faço e outras maiores. O profeta veio e disse para nós, essas obras maiores é em quantidade, não é em qualidade. Porque Jesus realizou todas as obras necessárias em qualidade. Tudo ele fez. Agora, porque Deus agora está usando vários corpos, porque com Jesus ele estava usando um corpo só, estava confinado em um corpo, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Deus estava usando um corpo, somente um corpo, e fez muitas obras através daquele corpo. Agora existem vários corpos que ele vai se repartir e vai usar esses corpos. Então eles farão obras maiores em quantidade, não em qualidade. O profeta falou isso aí. Em quantidade. É por isso que fará as obras que eu faço e outras maiores. Farão mais obras. Existe uma diferença entre corpo de Jesus e corpo de Cristo. Deixa eu explicar essa diferença para você entender. Corpo de Jesus foi o corpo que Deus usou para andar na terra em carne humana. Um corpo. Corpo de Cristo é a noiva completa hoje. São os filhos de Deus que estão na terra. Então são vários corpos. Ali era um corpo. Agora são vários corpos que Deus se reparte para realizar a sua obra, para completar a sua obra na terra. Uma vez que Jesus morreu, ressuscitou, sentou no trono e agora ele volta para nós em forma de espírito, em outra manifestação, para se repartir em corpos, entrar em corpos e realizar a sua obra na terra. Por isso que fará obras maiores. Vocês farão as obras maiores porque eu vou para o Pai. Eu vou voltar a ser a condição que eu era lá na eternidade e retornarei para vocês agora para estar dentro dos corpos de vocês, para realizar as obras de Deus, para completar a obra de Deus na terra. É entendível, certo? Olha só. Então tem loucos aí pensando que vão fazer o que William Branham fez. Ora, Deus pegou um homem especial, um profeta, usou este homem na terra de forma especial. Isto é, um homem especial, a qual Deus usa para revelar a sua palavra, para trazer este homem como modelo de fé, para que outros imitem este homem no seu modelo de fé. O apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. No modelo de fé, você deve imitar este homem. Então Paulo é o exemplo de todo mensageiro que deve ser imitado. William Branham disse, eu preguei o que Paulo pregou. Quando eu imito o William Branham no seu modelo de fé, na sua maneira de viver, na sua qualidade, na sua vida que ele viveu para Cristo, então eu estou imitando Cristo.
Porque este é um homem de Deus especial, usado para um propósito especial. Loucos, vocês não vão fazer o que ele fez. Quem tentar fazer isso, eu estou usando a expressão loucos porque isso é loucura. Tentar fazer o que ele fez, fazer como ele fez, isso é loucura. Ele foi feito com a constituição especial para um propósito específico. Chegaram loucos aqui, filhos de sacerdote, não importa de quem você seja filho, filhos de sacerdote, de Seva, judeu principal do sacerdote, filhos de um dos principais dos sacerdotes, querendo fazer o que Paulo fez, da maneira como Paulo fez. Deus tem sua forma peculiar de usar você, certo? Não é obrigado a ele usar a mim como usa outras pessoas. Eu às vezes fico assim, pensando, como as pessoas às vezes têm espíritos de inveja, porque eles dizem assim, esse jovem aí, ele fala o que ele pensa, não, eu não falo o que eu penso, eu falo o que o profeta falou. Desafio você a pegar qualquer pregação minha para mostrar que eu estou falando o que eu penso. Desafio. Agora, eles não têm habilidade para pregar, porque Deus não deu o dom a eles de frente das câmeras para poder expor o evangelho, pregar o evangelho de forma clara. Então eles ficam criticando, dizendo que eu falo o que penso, quando na verdade deveria ser humilde e dizer, não, o rapaz tem habilidade, tem o dom para pregar, vamos ajudar o rapaz, vamos dar força para ele. Mas a inveja corrói. A inveja é uma coisa triste, sabe? Satanás começou com orgulho e depois a inveja no seu coração e fez ele cair. Seria tão simples dizer isto? Seria tão simples falar isso se eu não tenho habilidade para estar diante de uma câmera para pregar? Porque não tenho desenvoltura, Deus vai te usar de outra maneira. Mas não critique o outro que tem o dom. William Branham disse, eu jamais me poria na frente de alguém que Deus estivesse usando para realizar algo. Então veja só, vamos aqui. Aí eles dizem, ele fala o que pensa. Fala o que pensa? Não, fala o que o profeta falou. Cuidado nas suas palavras que você diz. Eu falo o que o profeta falou. Tenho coragem de ler, de orar, de dedicar tempo para Deus para saber o que estou falando. Então veja. Então é a maior loucura do mundo que nós estamos vendo. Sabe? Deus vai me usar. Ele tem um propósito para mim aqui na terra e vai me usar. Jesus disse, saí do Pai e entrei no mundo, agora deixo o mundo e volto para o Pai. O cristão tem que saber que ele saiu de Deus para um propósito específico aqui na terra e vai deixar este mundo e voltar para Deus. Jesus diz, para isto nasci, para isto vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Ele sabia para quê, qual era a finalidade que ele estava aqui no mundo. Então, Deus tem um propósito, Ele tem a multiforme graça para usar cada um. E existem pessoas que só você vai alcançar, eu não posso alcançar. E existem pessoas que só eu vou alcançar e você não consegue alcançar. Porque Deus tem sua multiforme graça de operar. Então não tente ser um imitador barato, que você vai cair por terra. Não tente imitar ninguém que você vai cair. Então os demônios disseram, eu conheço Jesus, sei quem é Paulo, e vós quem sois? E saltando naqueles homens, o espírito maligno assenhorou deles e fez eles correrem nus e feridos. Os espíritos malignos fizeram eles passar por vergonha. Sair nu, que é uma vergonha, e feridos. O meu tempo está acabando, mas eu vou voltar nisso aqui, certo? E foi notório isso diante de todos os homens, de forma que caiu um temor ali sobre judeus e gregos, e o nome de Jesus era engrandecido. Faça tudo, olha, tudo que você fizer, faça para engrandecer o nome de Jesus, que isto é bom. Para engrandecer este nome,
que você irá bem. Nunca queira se engrandecer. Nunca. Alguém disse, ele está pregando nas câmeras para tentar se engrandecer. Ora, eu moro numa cidade de 4.000 habitantes e não vou sair dela até que Deus me dê as ordens para sair. Vou ficar na minha cidade, tenho uma igrejazinha pequena. Não estou aqui para me engrandecer, mas para engrandecer o nome de Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude a compreender estas coisas. Nossos cultos, Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga caixa d'água, ali está o nosso tabernáculo. Ali está o nosso tabernáculo. Culto, domingos e quarta, às 19h30. Você é o meu convidado especial. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Shalom. Você acabou de ouvir o programa Pedra Angular. Nosso WhatsApp para contato é o 83981251962. Faça sua pergunta. Estamos à sua inteira disposição.